Já sentiu que está pisando num campo minado toda vez que precisa conversar com uma pessoa específica? Um passo em falso, uma palavra e pronto, a explosão é imediata. Tentar se defender uma única vez e de repente você já é culpado por todos os males do mundo. Se isso soa familiar, é bem provável que você esteja lidando com um narcisista. Esses mestres da manipulação se alimentam das suas emoções e principalmente da sua atenção. Mas e se eu te disser que existe um arsenal secreto de técnicas que não só vão te proteger, mas que são capazes de literalmente enlouquecer qualquer narcisista? Neste vídeo, vamos revelar 10 dessas táticas. Não são apenas dicas, são chaves psicológicas criadas para tirar todo o poder desse manipulador. Fique comigo até o final e você descobrirá como sair da posição de vítima para se tornar a pessoa que o narcisista, de fato, começa a temer. Antes de mergulharmos no nosso arsenal, vamos entender rapidamente com quem estamos lidando. O narcisista não é apenas alguém vaidoso. Na psicologia dele, existe um abismo gigantesco no lugar da autoestima, e ele tenta desesperadamente preenchê-lo, usando outras pessoas. Essa fome é o que chamamos de suprimento narcísico. Pode ser a admiração, o seu medo, a sua raiva, as suas lágrimas. Qualquer emoção intensa. Para ele, você não é uma pessoa, é apenas uma função, uma fonte inesgotável desse suprimento. O objetivo principal dele é o controle. Ao controlar você e as suas reações, ele se sente importante e poderoso. Entender esse mecanismo simples, a fome por suprimento e a sede por controle, é o alicerce de todas as técnicas que vamos abordar hoje. Nós não vamos tentar mudá-lo. O que faremos é cortar o oxigênio dele, privando-o exatamente daquilo que ele mais deseja. Vamos lá! A primeira técnica que vamos aprender, e talvez a mais essencial, é o chamado método da pedra cinzenta. Imagine uma pedra cinzenta sem graça, largada na beira da estrada. Você presta atenção nela? Não. Você tenta conversar com ela? Claro que não. Ela simplesmente não provoca emoção nenhuma. Sua missão é se tornar exatamente essa pedra para o narcisista. Sempre que ele tentar provocar uma briga, fazer você se sentir culpado, ou despejar histórias dramáticas sobre o próprio sofrimento, você responderá da forma mais curta, seca e sem emoção possível. Sim, não, entendi, certo. Não dê detalhes sobre sua vida, não demonstre reações emocionais, e em hipótese alguma, entre em discussões. Você se torna um beco sem saída, tanto informativo quanto emocional para ele. No início, isso vai deixá-lo confuso. Ele tentará aumentar a pressão para tentar quebrar a sua armadura e, finalmente, conseguir a dose de emoção que ele busca. Mas você precisa ser inabalável, como uma rocha. Mas afinal, por que esse método, que parece tão simples à primeira vista, consegue enlouquecer essas pessoas com tanta eficácia? Tudo se resume àquele famoso suprimento narcísico. O narcisista, como um vampiro energético, se alimenta do drama. Seus gritos, lágrimas, justificativas e a sua raiva são um verdadeiro banquete para ele. Mas quando ele se depara com a pedra cinzenta, ele fica faminto. Ele gasta uma quantidade colossal de energia em provocações e, em troca, recebe apenas o vazio. É como gritar no abismo. Para o ego inflado dele, que exige uma reação constante do mundo, isso é insuportável. Ele não consegue entender como ele, alguém tão magnífico e importante, pode ser simplesmente ignorado. Isso quebra o roteiro dele, aquele em que ele é o diretor e você é o fantoche. Imagine um ator no palco proferindo um monólogo inflamado, enquanto todo o público assiste em silêncio, olhando para os seus celulares. É exatamente isso que o narcisista sente quando você aplica o método da pedra cinzenta. A próxima ferramenta essencial é o estabelecimento e a proteção claros dos seus limites pessoais. Para um narcisista, os seus limites simplesmente não existem. Ele acredita ter o direito de invadir seu tempo, seu espaço, suas decisões e até suas emoções. Ele vai ligar para você, no meio da noite, dar conselhos não solicitados, criticar suas escolhas e exigir sua atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sua tarefa é construir uma parede. E não apenas construí-la, mas demarcá-la claramente e defendê-la com firmeza. Isso é feito com frases simples, mas absolutamente firmes. Por exemplo, não me é conveniente falar agora, eu ligo de volta amanhã. Obrigado ou obrigada pela sua opinião, mas vou agir à minha maneira. Eu não estou pronto ou pronta para discutir este assunto. Por favor, não levante a voz para mim. O ponto principal é: não se justifique e não dê explicações. Você não tem que provar o seu direito a ter limites. Você simplesmente os estabelece como um fato consumado. O narcisista fica furioso com isso por vários motivos. Em primeiro lugar, é um desafio direto ao seu senso de onipotência e controle. Como assim ele, o centro do universo, está sendo impedido de fazer alguma coisa? Isso abala a própria fundação da sua cosmovisão. Em segundo lugar, limites o privam do acesso a recursos. Se ele não pode ligar para você às 3 da manhã para despejar o seu negativismo,
Ele perde o seu aterro sanitário emocional. Em terceiro lugar, sua firmeza, desprovida de agressão e de justificativas, o deixa em um beco sem saída. Ele está acostumado que as pessoas ou se curvam a ele ou entram em uma discussão emocional, na qual ele sempre vence, já que para ele as regras não existem. Mas, neste caso, você simplesmente diz não, de forma calma e segura, e isso quebra o roteiro dele. Imagine que ele tenta abrir uma porta e, de repente, encontra no lugar dela uma parede de tijolo sólida. A primeira reação dele é choque, a segunda, raiva e a tentativa de derrubar essa parede. Mas se a parede permanecer firme, ele, enfurecido, vai embora procurar outra porta. Passamos à terceira técnica, que exige muita paciência e autocontrole, mas que traz resultados fenomenais. Essa técnica é a manutenção da calma absoluta diante de qualquer provocação. O narcisista é um mestre da provocação. Ele sabe exatamente quais botões apertar para despertar em você a reação que ele quer: raiva, mágoa ou culpa. Ele pode te insultar, desvalorizar suas conquistas ou lembrar de erros antigos, tudo para fazer você perder a cabeça. Porque no momento em que você começa a gritar, chorar ou a se justificar, ele venceu. Ele conseguiu o que queria e pode com satisfação dizer: viu só como você é histérico? Eu bem que avisei. Sua missão é não dar a ele esse prazer. Quando ele iniciar o ataque, imagine que você é um cientista, observando o comportamento de um inseto interessante, mas previsível. Olhe para ele com uma leve curiosidade distante, sem se envolver emocionalmente. Respire fundo. Responda de forma neutra, ou simplesmente permaneça em silêncio, deixando-o falar para o vazio. Por que essa estratégia funciona de forma tão poderosa? Uma reação emocional é a confirmação do poder que ele tem sobre você. Quando você se mantém calmo, envia-lhe um sinal poderoso. Você não me afeta, as suas palavras são irrelevantes para mim. Isso atinge o ponto mais sensível, a importância que ele atribui a si mesmo. Ele se esforçou tanto para atingi-lo e você mantém aquela cara de pôquer. Isso desvaloriza a própria pessoa dele. Ele se sente ridículo e impotente. É como se um palhaço tentasse, desesperadamente, fazer o público rir, mas encontrasse um silêncio sepulcral na sala. Todo o arsenal de manipulações dele se torna inútil. Ele não sabe o que fazer a seguir, porque o seu roteiro habitual foi quebrado. Ele pode até intensificar a pressão, partindo para insultos diretos. Mas se você mantiver a calma, ele no final simplesmente vai queimar, desperdiçando toda a sua energia. Isso não apenas o priva de recursos, mas também o despoja da sensação de controle, o que é absolutamente insuportável para ele. A quarta estratégia, e muito astuta, pode ser chamada de judô diplomático. Ela consiste em usar declarações que focam no nós, em vez de declarações no você, principalmente quando você precisa levantar alguma questão ou problema com o narcisista. O narcisista não suporta nenhum tipo de crítica. Qualquer frase que comece com você, como você de novo não tirou o lixo ou você me magoou, é imediatamente vista como um ataque direto à sua autoimagem idealizada. Neste momento, o mecanismo de defesa é ativado: negação, contra-acusação ou gaslighting. Em vez disso, tente reformular a questão para que ela soe como uma preocupação mútua. Por exemplo, em vez de dizer você nunca me escuta, diga algo como: acho que estamos tendo um desentendimento. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Em vez de você está sempre atrasado, diga: nós precisamos planejar melhor o nosso tempo para garantirmos que não vamos nos atrasar. Essa é uma substituição sutil, mas extremamente crucial. E o que isso causa no narcisista? Isso simplesmente o desarma, tira o chão dele. Ele está pronto para o combate, já tem todos os contra-argumentos na ponta da língua, mas o ataque que ele espera nunca vem. Em vez de atacar a pessoa, você propõe resolver o nosso problema em comum. É muito mais difícil para ele partir para a defesa ou começar a te culpar quando você se coloca ao lado dele, formando uma frente unida. Isso o deixa totalmente desnorteado. Claro que ele pode tentar distorcer a situação e ainda culpar você, mas os mecanismos de defesa habituais dele simplesmente falham. Ele fica forçado a duas opções: ou concorda que o problema é mútuo, o que já o incomoda profundamente, ou parece completamente irracional ao rejeitar uma proposta construtiva. Essa tática força o cérebro dele a sair do modo automático, obrigando-o a operar em um registro incomum. É como se você jogasse um enigma lógico na frente dele, justo quando ele estava pronto para começar uma briga. Ele se perde e irrita-se por não conseguir usar suas táticas de manipulação de sempre. O quinto ponto do nosso programa é o foco inabalável nos fatos, e não nas emoções. Qualquer discussão com um narcisista é uma tentativa de arrastar você para um pântano de emoções, acusações, interpretações e memórias que ele distorcerá a seu favor. Ele vai dizer: você sempre faz isso. Você nunca me deu valor. Você só quer me magoar. Tudo isso é pura manipulação emocional, sem qualquer base concreta.
A sua arma são os fatos. Fatos secos, verificáveis e inegáveis. Em vez de entrar numa discussão sobre quem sentiu o quê, trabalhe apenas com os dados. Use exemplos. Você disse que estaria em casa às 7, são 9 horas, e isto é um fato. Nós combinamos que você pagaria esta conta. A conta está aqui e não foi paga, isto é um fato. Não permita que ele desvie o assunto, assim que ele começar com a tática. Ah, e você lembra daquela vez 3 anos atrás? Você o traz de volta ao tópico com tranquilidade. Nós não estamos falando disso agora. Estamos falando de um fato específico. Isto é o que leva o narcisista à loucura, pois os factos são a sua criptonita. Ele simplesmente não consegue argumentar contra eles. Não consegue distorcê-los com a mesma facilidade que distorce emoções e memórias. O mundo dos factos é a realidade objetiva, e o narcisista vive na sua própria realidade fabricada, onde ele está sempre certo. Quando o encurrala com um facto inegável, você destrói o mundo de ilusões dele. Restam-lhe apenas 2 saídas. Ou aceita o facto, o que para o seu ego é o mesmo que a morte, ou faz um escândalo e acusa-o de ser cruel e mesquinho. Na maioria das vezes, ele escolhe a segunda opção. Mas mesmo assim, você ganha, porque não cedeu à manipulação e não se afundou no pântano emocional. Você permaneceu em solo firme da realidade, enquanto ele ficou sozinho, confrontado com as suas mentiras e a sua incapacidade de aceitar a verdade. Isto mina a sua autoridade, sobretudo aos seus próprios olhos, mesmo que ele nunca demonstre isso. A 6ª estratégia é: pare de pedir desculpas. Pessoas em relacionamentos duradouros com um narcisista desenvolvem o hábito de pedir perdão por tudo. Pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelo clima ou pelo mau humor do próprio narcisista. O manipulador induz propositalmente esse sentimento de culpa para que você seja conveniente e obediente. Qualquer tentativa de se defender ou de expressar o seu descontentamento será recebida com a acusação: a culpa é toda sua, você me provocou. Com o tempo, você começa a acreditar nisso e pede desculpas no automático, só para encerrar o conflito. E é exatamente isso que precisa parar. Agora, de uma vez por todas. Pare de assumir a responsabilidade pelas emoções e reações dele. Você tem direito aos seus sentimentos. Você tem o direito de querer as coisas. Você não precisa se desculpar por simplesmente existir. Peça desculpas apenas quando você realmente estiver errado. Nos outros casos, ou permaneça em silêncio, ou defenda o seu ponto de vista com firmeza. Por que é que a falta de um pedido de desculpas enfurece tanto um narcisista? Porque cada vez que você pede desculpa, você lhe entrega uma dose de suprimento narcísico. É a confirmação de que ele está certo, de que tem poder e de que você está submetido. Quando você simplesmente para de se desculpar, você fecha a torneira desse suprimento. Ele espera que você, como sempre, assuma a culpa para que o conflito termine exatamente como ele planejou. Mas você não o faz. Você pode apenas encará-lo em silêncio, ou então dizer com calma: eu não acho que eu tenha que pedir desculpas nesta situação. Isto é um choque para o sistema dele. Significa que a manipulação por culpa não funciona mais. Ele perde uma das suas principais alavancas de controle sobre você. Ele vai ficar furioso, vai acusá-lo de insensibilidade, de egoísmo, de qualquer coisa. Mas, na verdade, essa será a fúria da impotência. Imagine que você puxa a cordinha para tocar um sino, mas ele não toca. Você puxa mais forte, ainda mais forte, e a única resposta é o silêncio. É exatamente isso que acontece com o narcisista quando você o priva dos seus pedidos de desculpa imerecidos. O 7º método, e este é especialmente eficaz quando lidamos com um narcisista em ambientes sociais ou de trabalho, é o da discordância pública, porém cortês. O narcisista adora projetar a imagem de especialista que tudo sabe e de ser humano perfeito. Frequentemente, ele faz afirmações bombásticas e irrefutáveis, esperando o consentimento e a admiração de todos. A maioria das pessoas ou fica em silêncio para evitar confrontos, ou simplesmente concorda. Sua missão é quebrar essa sintonia. Quando ele, numa reunião ou num grupo de amigos, disser alguma tolice óbvia ou distorcer os fatos, você pode, com calma e cortesia, intervir dizendo: peço desculpa, mas a minha informação sobre este assunto é ligeiramente diferente. Segundo o relatório que consultei, os números são outros. Ou simplesmente: essa é uma perspectiva interessante, mas eu defendo uma opinião diferente. As palavras-chave aqui são calma e cortesia. Nada de agressividade, nada de ataques pessoais, apenas fatos e a sua própria opinião, distinta da dele. O que se passa na cabeça de um narcisista neste exato momento? É uma catástrofe. A fachada pública, aquela que ele construiu com tanto cuidado, acabou de rachar. Você não só discordou dele, como fez isso na frente da sua plateia, a fonte do seu suprimento. Isso mina completamente a autoridade dele e coloca em xeque a sua competência. E como você fez isso de forma educada, ele não pode te atacar abertamente, pois pareceria descontrolado. Ele está encurralado.
Se vê forçado a argumentar a favor da sua posição, o que é difícil se ele a inventou, ou tentar te humilhar, mas isso é muito arriscado. Essa manobra o faz perder o controle sobre a audiência. Ele está acostumado a ser a única fonte da verdade, mas aí você aparece e mostra a todos que o rei está nu. Ele vai guardar isso por muito tempo e vai te odiar, porque você atacou o que ele tem de mais sagrado, a imagem pública dele. A oitava coisa que garantidamente tira um narcisista do sério é ignorar completamente as suas chamadas conquistas e as suas tentativas de provocar admiração. O narcisista precisa de aplausos e validação o tempo todo. Ele vai se gabar dos seus sucessos, muitas vezes exagerados ou inventados, contar como todos o apreciam e o amam e exibir coisas caras e novas. Tudo isso é feito com um único objetivo: arrancar a sua reação, a sua admiração, a sua inveja. Isso é o combustível para o ego dele, mas você simplesmente se recusa a dar-lhe esse combustível. Quando ele começa mais um dos seus monólogos de vanglória, você o escuta com uma expressão neutra. Não faça perguntas de acompanhamento, nem diga, uau, que demais. Na melhor das hipóteses, você apenas acena, diz, entendi, e depois muda o assunto para algo completamente diferente e trivial, do dia a dia. Por exemplo, ele passa meia hora contando sobre como conduziu negociações de forma genial, e você no final responde, certo, a propósito, não se esqueça de comprar pão no caminho para casa. Isto é pura desvalorização, e para o narcisista é pior do que um insulto direto. Um insulto direto ainda é uma emoção forte, é um recurso para ele, mas a sua indiferença é o vazio. É um sinal claro de que aquilo que você considera incrivelmente importante não significa absolutamente nada para mim. Isso é um golpe na essência da identidade dele. Ele se esforçou tanto, ensaiou aquele discurso para impressionar você, e você simplesmente ignorou a apresentação. Isso o faz sentir não apenas insignificante, mas completamente invisível. Isso provoca uma ferida narcísica, pois o seu eu grandioso colidiu com a indiferença total. Ele ficará furioso e perplexo. Ele pode até perguntar diretamente, você não está interessado? E você pode responder tranquilamente, claro que estou, só estou pensando no que vou preparar para o jantar. Essa tática tira das mãos dele a principal ferramenta de autoafirmação, o exibicionismo. O nono ponto, e este talvez seja o mais agradável para você, e o mais torturante para o narcisista, é o seu próprio sucesso e a sua felicidade, conquistados sem que ele precise estar envolvido. O narcisista quer ser o centro do seu universo. Ele deseja que a sua vida, as suas emoções, seus triunfos e fracassos girem em torno dele. Muitas vezes ele sabota, subconscientemente e às vezes até conscientemente, as suas tentativas de se desenvolver, de encontrar um novo hobby, de se encontrar com amigos ou de avançar na carreira. Para ele, é vantajoso que você dependa dele e que esteja um pouco infeliz. Assim, o controle se torna mais fácil. Portanto, a coisa mais terrível que você pode fazer para atingi-lo é se tornar uma pessoa verdadeiramente feliz e bem-sucedida. Encontre um trabalho que você ame, pratique esportes, viaje, cerque-se de pessoas positivas. Preencha a sua vida com um significado tão grande que simplesmente não haja mais espaço para o narcisista. O que exatamente faz isso enlouquecê-lo? O seu sucesso é a prova viva da insignificância dele e de como ele é totalmente dispensável na sua vida. Isso destrói o mito principal dele, de que você não é nada sem a presença dele. Quando ele vê que você está florescendo e prosperando, e que ele não tem absolutamente nada a ver com isso, o ego inflado dele estoura como um balão. Isso desperta uma inveja e uma raiva selvagens. Ele não consegue se apoderar das suas conquistas. Ele não consegue controlá-las. O seu sucesso é um espelho, onde ele enxerga o próprio vazio. Ele vai tentar desvalorizar o que você conquistou. Ah, que bobagem, todo mundo consegue uma promoção dessas. Ou tentar atribuí-las a si mesmo. Isso é tudo por causa do meu apoio. Mas você sabe a verdade. E a sua felicidade sincera, totalmente independente dele, será para ele um eterno e silencioso lembrete, um peso na consciência que vai persegui-lo e enlouquecê-lo para sempre. E por fim, a 10ª e última dica. Esta é a arma definitiva, o botão nuclear no que toca a lidar com o narcisista, o contacto zero total. Se a situação permite e não há laços inquebráveis, como filhos ou obrigações profissionais, a forma mais eficaz de o despojar do poder é desaparecer por completo da vida dele. Bloqueie o número de telefone, remova-o de todas as redes sociais, evite qualquer local onde se possam encontrar. Nada de conversas de despedida, nada de explicações. Simplesmente desapareça. Isto não é um sinal de fraqueza ou covardia. É um ato de supremo autocuidado e o golpe mais poderoso que pode ser dado no ego do narcisista. Você não só para de lhe dar o seu recurso, como também o priva da própria possibilidade de o obter no futuro. Você apaga-o da sua realidade. Para um narcisista, cortar completamente o contato sem dar qualquer explicação é a punição máxima. Por quê? Porque o deixa sem o tão desejado encerramento.
Ele não consegue encenar o seu ato final, não pode culpá-lo por tudo na despedida, nem pode ser o último a bater a porta. Você simplesmente o priva do final do seu próprio espetáculo. É uma perda de controle absoluta. Ele não consegue enviar mensagens, ligar, consertar ou estragar absolutamente nada. Você simplesmente deixou de existir para ele, por sua própria vontade. Isso envia-lhe um sinal esmagador. Você é tão irrelevante para mim que eu nem sequer me dou ao trabalho de lhe dar explicações. É a anulação total e incondicional da sua pessoa na sua vida. Ele ficará furioso, tentará contactá-lo através de amigos em comum, mas no final ele ficará sozinho com o vazio que você deixou no lugar dele. E isso vai deixá-lo completamente louco. Então vamos fazer um balanço. Analisamos 10 técnicas poderosíssimas que retiram o poder ao narcisista, desde a transformação em rocha cinzenta e a imposição de limites inquebráveis, até priorizar a sua própria felicidade e, por fim, o corte total de contato. A ideia principal que deve reter é a seguinte: você não pode mudar o narcisista, mas pode mudar completamente as regras do jogo. Pare de reagir, comece a agir. Pare de entrar no espetáculo dele, comece a escrever o seu próprio guião. Cada um destes métodos é um passo crucial para recuperar o controle da sua vida e das suas emoções. Este é o caminho da impotência para o poder. Lembre-se, a coisa mais valiosa que possui é a sua paz de espírito, e ninguém tem o direito de a roubar. Obrigado ou obrigada por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se lhe foi útil, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder novos episódios sobre psicologia e autodesenvolvimento. E agora, uma pergunta para si. Qual destas técnicas já experimentou? Ou será que tem o seu próprio método secreto para lidar com manipuladores? Partilhe a sua história nos comentários abaixo. Vamos ajudar-nos uns aos outros.